Fala pessoal, tudo bem? Professor Carlos Duplá para mais uma aula de Química. Neste vídeo você irá aprender um pouco sobre o modelo atômico de Thomson. Vamos lá? Para que você possa entender o modelo atômico de Thomson, você precisa saber que no início do século XIX, vários experimentos estavam sendo realizados para estudar os fenômenos elétricos, o fenômeno da eletricidade. Um físico inglês chamado de William Crookes, ele criou um aparato chamado de ampola de Crookes, que consistia, dá uma olhadinha aqui na tela, em um tubo de vidro, e dentro desse tubo de vidro colocou-se uma certa quantidade de gás a baixa pressão, ou seja, gás rarefeito, e conectou essa ampola de vidro a uma fonte de energia, a uma fonte de eletricidade externa. O que acontece é o seguinte, ao ligar esse dispositivo, o que foi que Crookes percebeu? Que um feixe luminoso começou a sair do polo negativo e indo em direção ao polo positivo. Esse feixe de luz, esse feixe luminoso, ficou conhecido como raios catódicos, porque esses raios tinham origem exatamente no polo negativo, ou seja, no polo chamado de cátodo. J.J. Thomson, ele ficou curioso acerca desses raios catódicos. Ele resolveu recriar esse experimento e fazer algumas modificações porque ele queria entender sobre esses raios. A primeira coisa que ele fez foi, ele colocou um anteparo na frente do cátodo e ao ligar o dispositivo, ele percebeu que os raios catódicos não ultrapassavam essa barreira, esse anteparo que ele colocou em frente ao cátodo. Como é que ele sabia disso? É bem simples, esse feixe luminoso, ele criava uma sombra aqui atrás, isso indicando que realmente nessa parte aqui não havia iluminação, porque essa luz, esse feixe luminoso, esses raios catódicos então eram barrados por esse anteparo. Com isso, ele chegou à conclusão de que os raios catódicos, eles eram emitidos em linha reta. Essa foi a primeira conclusão, o primeiro estudo sobre os raios catódicos. O segundo experimento realizado por J.J. Thomson consistia em colocar uma espécie de catavento, tá? Uma espécie de ventoinha dentro dessa ampola de vidro. Quando ele ligava a bateria, ele verificou que os raios catódicos fizeram com que essa ventoinha, fizeram com que esse catavento girasse. Imagine um feixe luminoso, uma luz, fazendo algo se mover. Estranho, né? Você, por exemplo, pega a lanterna de um celular e coloca, sei lá, em frente a um catavento, ele não vai se mexer. Diferente se você colocar de frente para uma rajada de vento, aí o catavento ele gira. Por quê? Porque, na verdade, a única coisa que pode fazer a matéria se movimentar é uma outra matéria. Então, com isso, J.J. Thomson ele concluiu que esses raios catódicos eles eram constituídos por partículas, ou seja, esses raios catódicos, esse feixe de luz, tinha natureza corpuscular. A terceira coisa que J.J. Thomson fez foi colocar uma placa positiva e uma placa negativa mais ou menos no meio dessa ampola de vidro, um em cima e outro embaixo. Em seguida, ele ligou novamente o aparato. O que ele verificou? Que esses raios catódicos sofreram desvio e foram em direção à placa positiva, a placa eletrizada positivamente. Ora, nós sabemos que os opostos se atraem. Portanto, se os raios catódicos eles foram em direção à placa positiva, à placa eletrizada positivamente, isso significa dizer que esses raios catódicos eram constituídos de carga negativa. Então note, com isso, J.J. Thomson conclui que
Esses raios catódicos eram feitos por pequenas partículas e de carga negativa, ao qual ele deu o nome de elétron. Tranquilo? Então, só para poder você fixar bastante aí. Então, o que é o elétron? O elétron é uma partícula, tá? Por que é uma partícula? Porque ele tem massa. Anota aí, ó. Ele tem massa. Ele é uma partícula porque ele possui massa. E como é que J.J. Thomson soube disso? Porque o raio catódico fez com que a ventoinha girasse. E essa partícula, ela tem carga. E a carga é uma carga negativa. Anota aí, carga negativa. Então essas são as duas características do elétron. Bem, antes de partirmos para o modelo atômico propriamente, tá? A gente precisa entender que posterior a esse experimento realizado por J.J. Thomson, um outro cientista chamado Goldstein realizou outro experimento utilizando também a ampola de Crooker. Só que ele inverteu. E nessa inversão ele percebeu que existia um feixe saindo do polo positivo até o polo negativo. Ele chamou isso de raio anódico e verificou que esse raio tinha carga positiva. Com essa informação, J.J. Thomson chega ao seu famoso modelo atômico. Então, segundo Thomson, né, os átomos iam ter certas características, né? Então, esse átomo, ele era formado por uma esfera positiva e aqui vale uma observação, não maciça, tá? Não maciça, diferente do que nós vimos, tá? Lá no modelo atômico de Dalton, aqui no modelo de Thomson, o átomo não é maciço, ele é mais como um fluido, algo gelatinoso, onde teriam partículas negativas distribuídas sobre essa massa positiva, e essa distribuição ela seria tal qual as cargas negativas iriam neutralizar as cargas positivas. Por isso, nós falamos que o átomo ele é eletricamente neutro, tranquilo? Porque as cargas negativas seriam suficientes para neutralizar essa massa positiva. Aqui uma representação de como seria um átomo pensado por J.J. Thomson e por essas características esse átomo ficou conhecido, né? Esse modelo atômico ficou conhecido como modelo, anota aí que não pode esquecer, modelo do pudim de passas. Modelo do pudim de passas. Algumas pessoas também chamam de bolo de ameixa, né? Eu queria somente, para encerrar aqui, fazer uma observação. É que, na verdade, o pudim de passas ao qual as pessoas fazem essa analogia está associado a uma iguaria inglesa, não essa coisa que a gente vê aqui no Brasil, tá? Então, para facilitar a compreensão de vocês, eu costumo dizer o seguinte, ó, comparem o átomo pensado por Thomson a um chocotone, onde aquela massa do chocotone seria a parte positiva e as gotas de chocolate seriam os elétrons, seriam as partículas negativas. Tranquilo? Então vamos lá. Com isso, gente, nós encerramos aqui, né? Nós encerramos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, por gentileza, dá uma curtida, comenta aí se tiver alguma dúvida e compartilhe com seus colegas. Beleza? Forte abraço e até a próxima!